Essa história é boa. Um tempo atrás eu conheci um cara que ele tinha montado uma agência de publicidade. Aí ele foi atrás de um contador, né, para poder montar a agência e tal. O contador instruiu que ele não precisava pagar o ISS. Né? Ele falou que ele não precisava pagar o ISS. Beleza, o cara operou a agência dele durante 2 anos sem recolher o ISS, porque o contador falava que não precisava. Aí uma vez a gente conversando, eu indaguei que aquilo era um absurdo, que assim, não existe isso, não existe essa isenção. Ele foi atrás do contador e, na verdade, o contador tinha entendido a lei de maneira errada, né? Assim, quem não paga é o veículo. O veículo não paga. Então, por exemplo, se você vai fazer um anúncio, a revista não paga o ISS porque você, como agência, já está pagando. Mas essa é uma história comprida. O resumo da ópera é o seguinte, ele ficou 2 anos sem pagar, teve que ir atrás disso, resolver, multa, uma confusão danada, quase fechou a empresa por conta desse detalhe. Então, assim, eu vim aqui conversar com o Paulo Castro. Paulo Castro é contador, consultor para restaurantes. A contabilidade dele é especializada em restaurantes. Eu vim conversar com ele para entender assim, qual a importância de a gente escolher um contador para os nossos negócios, um contador especializado no negócio, especializado naquela área. Paulo, obrigado aí por você topar tomar um café comigo. Obrigado por você me receber aqui no seu restaurante, que além de contador você tem um restaurante, né? Isso. Qual a importância de eu escolher um contador que é especializado no meu negócio? Agradecer a você por me chamar dessa oportunidade. É importante justamente pelo que você falou. Existem muitas regras na contabilidade e é bem difícil que o seu contador saiba de todas. Como você disse mesmo, existe a DIF do papel imune, que é uma imunidade que se dá a alguns tratamentos para editoras, essas coisas. Mas não necessariamente você vai deixar de pagar o imposto, né? A gente atua hoje basicamente com restaurantes porque a gente consegue estar no meio, tá entendendo tudo, tá ligado nas notícias. Até, por exemplo, semana passada surgiu uma matéria sobre a volta das empresas ao Simples retroativa a 2018, né? Entendi. Existem algumas necessidades, algumas coisas que você precisa ter feito nesse caminho e alguns clientes vão poder retroagir para esse regime. Não todo mundo. Não todo mundo. Teriam que ter aderido ao PERT, né? Algumas coisas que são básicas para isso. Mas a gente está sempre atento a isso porque trabalhamos especificamente com esse negócio. Ontem, por exemplo, fui numa palestra sua, adorei, foi bem legal, da tua e da Paula, onde você falou de gorjeta. Eu acho que um contador que está mais ligado a, sei lá, a escritórios, por exemplo, não vai entender, ou médicos, por exemplo, não vai entender disso, né? Ou não vai procurar saber disso. Com certeza, até porque, como você viu na palestra, é um assunto difícil, né? É um assunto que tem muito pouca legislação sobre ele. É que tinha lei, aí não tem mais a lei. Tinha a famosa lei da gorjeta, ficou há 2 meses, 3 meses funcionando e entrou uma outra lei, a reforma através que revogou. Então hoje volta-se a gente está no âmbito aí sem lei. Muita falta de regulação e aí a gente tem que recorrer ao sindicato para fazer acordos coletivos para estar com possibilidade de alguns descontos, de abater 2%, por exemplo, da gorjeta para o estabelecimento. 2%? De 2% a 3,3%, dependendo da sua tributação, né? Se é simples, lucro presumido. Mas isso falta muita legislação. Então, se a gente não tiver um acordo coletivo, se a gente não tiver junto do sindicato nesse caso... Essa proximidade... A gente vai acabar recolhendo, no caso, por exemplo, a gente vai recolher esse valor indevidamente e até um crime, porque é apropriação indébita, né? Entendi. Então, você está ali no teu negócio, fazendo a tua venda de refeições e você pode ser processado por crime de apropriação indébita. Mas vem cá, tem muito contador especializado, assim, ou isso não é uma prática no mercado, ser especializado? Não, é bem difícil que os contadores tenham um nicho de mercado, né? Normalmente eles atendem a todo tipo de cliente. Existem escritórios que trabalham com nicho de mercado, mas isso não é comum. Então é bem interessante que você, ao conversar com o seu possível contador, você busque se ele tem, nem que seja uma gama grande do mesmo setor que o seu. Para que você saiba que ele vai estar dentro do teu setor, ele vai estar entendendo as tuas necessidades, as tuas perguntas. Cada um tem um jeito de se expressar, cada setor se expressa de um jeito, né? Esse de restaurante, por exemplo, eles têm lá os seus jargões. Tem a sua língua própria. Carteira branca, né? O que é carteira branca? Carteira branca é quando ele bota um funcionário para trabalhar e não registra a carteira. Porque ele acha que vai fazer uma experiência sem assinar carteira, mas isso não existe. Que absurdo. Tudo é feito com carteira de trabalho, qualquer tipo de contrato. Nesse ramo não existe contrato com autônomo,
todos eles têm a pessoalidade, a assiduidade. Então vai ser um contrato intermitente, ou vai ser um contrato de experiência para você testar o funcionário, mas tudo tem que ser registrado, tem que passar pelo Ministério do Trabalho. Então essa é a importância de você ter uma contabilidade específica do seu setor, para que entenda todas essas minúcias que são muitas. Porque eu imagino assim, o cara vai abrir um consultório médico, a legislação é uma, o cara vai abrir uma pet shop, a legislação é outra, né? O cara vai abrir um restaurante, é outra totalmente diferente. Se o contador não estiver inserido nesse meio, fica mais difícil, né? Difícil. Mais difícil ser genérico, assim, né? Existem as coisas que são comuns a todos, né? Mas as especificidades é que podem atrapalhar, né? É um ganho tributário, são algumas coisinhas que podem atrapalhar. Mas você acha que o contador, ele sendo especializado num nicho, ele pode ser mais estratégico para a empresa? O cliente dele, ele pode ser mais estratégico? Com certeza, porque ele passa a ser uma assessoria, né? Ele passa a assessorar esse cliente, não só gerando relatório, mas gerando assim, uma assessoria, uma mentoria muitas vezes. Tá? Prevenir problemas, por exemplo. O que muitas vezes eu faço com o meu cliente é realmente uma mentoria, uma conversa e aí chegar na melhor decisão. Porque muitas vezes é a melhor decisão a ser tomada. Né? Nossa lei ela é muito ampla, ela deixa muitas brechas. Então a gente tem que traçar uma linha de raciocínio em cima do que vai ser feito e tomar a melhor decisão. E você ter restaurante ajudou muito nisso, né? Ajuda porque eu não entendo só de fora, né? Eu não entendo só da contabilidade, eu entendo da parte de dentro. Então eu entendo as dores e as necessidades que eles têm. Vive isso todo dia. Todo dia. Essa velocidade que é necessária para atender esse setor, porque é uma correria, é o dia a dia. Uma lei entra, fica 2 meses e sai, né? É uma lei do canudo que, ao invés de travar o estabelecimento de vender, o fornecedor de vender o canudo, ele te obriga a você a não botar na mesa. Ao dono do restaurante não botar, mas a venda continua. A venda do fornecedor continua, ou seja, tudo cai na ponta, tá? Entendi. Tudo cai no restaurante e você tem que estar atento, porque às vezes é um canudo na mesa que vai te levar uma multa. Bacana. A dica é essa. Vai abrir um negócio, vai contratar um contador, escolha um contador especializado no seu negócio. Beleza. Muito obrigado.